Bom dia! Como vocês estão nessa manhã de domingo? Bom, eu tô começando agora com vocês um bate-papo pra gente falar um pouquinho sobre... Oi, Lê, tudo bem? Bom dia! Aos pouquinhos as pessoas vão chegando. Domingão, né? Mas escolhi esse momento pra aproveitar, né? Domingo geralmente é um dia que a gente tá assim um pouco mais tranquilo e a minha intenção é compartilhar. Você não tá conseguindo escutar, Lê? Será que há algum problema aqui? Deixa eu ver. Melhorou agora? Sim? Tá conseguindo ouvir agora, Lê? Eu vou encerrar e abrir de novo, tá? Deu? Tá, ótimo. Bom, ok, que bom. A minha intenção é abrir esses espaços. Acho que o domingo é um dia bacana, assim, para compartilhar de uma forma mais tranquila, informal, alguns conteúdos e reflexões também, né? E essa semana houve uma troca bem interessante sobre natureza, sobre o ser humano e como que a gente se enxerga, né, nesse contexto. E eu acredito que muito do que a gente está vivendo hoje vem dessa nossa separação, né? Que vem desde muitos séculos atrás e que se concretizou de uma forma tão forte, né, no nosso modo de vida e que tem causado muito desequilíbrio, né, muita doença. Então, essa ideia, né, de que o ser humano é uma máquina ou que a gente funciona como um relógio, né, isso vem lá de Descartes e isso se cristalizou, né, inclusive na nossa educação, né, como se nós fôssemos uma indústria, né, uma produção em série. E todo mundo pensa a mesma coisa no mesmo momento, da mesma forma para chegar no mesmo resultado, né, no mesmo tempo, enfim. E isso não é viável, porque nós somos seres biológicos, né? Nós somos natureza e a gente se esqueceu disso. E é um momento muito importante para a gente resgatar, né? Então, esse bate-papo, né, esse compartilhamento tem esse propósito, né, para ajudar a gente a se relembrar, né? E tem algumas pesquisas, né, recentes que nos mostram, inclusive, que nós hoje, né, se a gente para pensar, o nosso corpo, ele é biológico, tanto que quando a gente morre, seja porque a gente escolhe ser enterrado ou cremado, enfim, o nosso corpo, ele volta para a Terra reabsorve os nutrientes dela, né, porque nós somos biológicos, né. E ainda assim, existem alguns componentes, né, do nosso corpo que também são encontrados, por exemplo, nas estrelas, no cosmos, né, que não só na Terra, porque a Terra também faz parte desse todo, né? Então, nós fazemos parte deste corpo de Terra, mas também fazemos parte de um todo que é um cosmos, né? E essa orquestra, nós fazemos parte dela, né? Nós não somos robôs, nós somos vida pulsante, né? E a natureza nos mostra isso, né? Eu até fiz uma provocação esses dias, mas Olivia, por que você coloca a natureza entre aspas, né? Porque a gente ainda fala isso. Ai, hoje eu preciso muito ir na natureza, nossa, que falta que a natureza faz. Mas nós somos isso. Então é essa nossa sensação de separação, exatamente por a gente ainda, né, nos vermos fora, por não nos nutrirmos na nossa natureza, que a gente sente isso, essa falta, né? Seja por não estarmos tanto
com essa consciência, até quanto à nossa própria ausência em relação à nossa própria natureza. E isso eu vou explorar também numa outra live, num outro dia, né? Mas hoje eu também queria trazer isso em relação à nossa própria composição, né? A antroposofia traz bastante isso, né? Então, se a gente for olhar, né, na nossa composição, no nosso corpo, a gente encontra, por exemplo, o reino mineral. A gente tem tudo isso dentro de nós, né? Nos nossos dentes, nos nossos ossos, os nossos compostos internos, né? Nossos minerais, enfim, que fazem toda essa alquimia interna, né? Nós temos isso dentro de nós, tanto que a gente faz milhões de exames para ver o que está faltando, o que precisa repor, etc., né? Dependendo do nosso tipo de alimentação, né? O que precisa ou não, né? E isso, a gente está vivendo uma crise muito forte em relação a isso, porque a nossa alimentação já não nos nutre, né? Tanto quanto antigamente. Então, o nosso corpo está muito pobre. Esse reino dentro de nós, às vezes, está faltante, né? Então, a gente precisa sempre estar com atenção em relação a isso. Nós temos também o nosso reino vegetal dentro de nós, que são os nossos sistemas. Porque o reino vegetal, ele é um sistema. Já existe muita interdependência dentro desse reino, né? Nosso reino vegetal dentro de nós, o que seria, né? A gente tem a nossa respiração, a nossa digestão, a nossa circulação, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa entra em coma, o que a gente diz? Que a pessoa está vegetando, porque é o quê? É um reino que está ali funcionando dentro dela, sem que ela precise exercer uma vontade, porque já está integrado, né? Aquilo já está ali funcionando, né? E nós também temos dentro de nós o nosso reino animal. Isso também não fica tão difícil de a gente perceber, porque nós somos mamíferos, né? A gente ainda tem esse processo de gestar, parir, amamentar, né? Nós somos animais. Mas a gente se esquece de um aspecto um pouco mais sutil disso, que é o que? As nossas emoções, né? Nós somos seres animados, nós temos ânimo, né? A gente tem isso de termos este movimento, né? Essa ação, né? Os animais, se você vê as plantas têm os seus movimentos, elas têm, mas são movimentos muito sutis, né? Existem estudos que mostram o quanto uma interação com as plantas fazem com que elas tenham mudanças. Sim, não quer dizer que elas não sintam, mas existe uma diferença muito drástica também em relação ao reino animal, principalmente por conta dos grandes movimentos, né? E também existe sim uma inteligência, né, no reino animal, sim, né? Existe um movimento, um aprendizado, mas existe principalmente essa questão do ânimo, né? Então você consegue observar qualquer pessoa que interage com um animal não humano, digamos assim, consegue perceber muito facilmente as emoções, né, nesses animais. Alegria, tristeza, raiva, enfim, estão ali presentes, né? Então nós temos esse ânimo dentro de nós, né? A gente consegue perceber isso. Mas é muito claro também o que nos diferencia também dos animais. Nós temos essa capacidade de ter essa inteligência de autoconhecimento, de autopercepção. Eu até brinco, né? E a gente pode encontrar vários memes nesse sentido, né? Que o seu cachorrinho, ele está presente lá, ele está ali naquele lugar, ele não está pensando quem é ele, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele veio fazer aqui, não existem crises nesse sentido, né? Já o ser humano, sim, a gente pensa, nós elaboramos, analisamos, enfim, temos outros tipos de acessos, né? E existem muitas linhas também que trazem a nossa capacidade de, enfim, de atingir outros níveis superiores, digamos assim. Eu coloco muitas aspas nisso, porque a gente tem essa tendência de achar que o ser humano está no topo da cadeia e também dentro do universo da espiritualidade. Toda vez que a gente acha que o ser humano alcança coisas superiores, é como se esses outros reinos fossem inferiores, né? E embora existam hierarquias no universo, não significa que um seja melhor do que o outro, até porque todos precisam estar integrados e num equilíbrio dinâmico, né? Para que a vida exista e se propague, né?
Então é importante que a gente tenha isso em mente também, né? Então o ser humano se diferencia e ao mesmo tempo compõe tudo isso, né? E exatamente por isso que, às vezes, por nos esquecermos disso, faz com que a gente sinta essa falta, né? Mas também essa lembrança, ela é muito simples, né? Basta a gente se conectar com a gente e estar, né, um pouco longe do concreto, dos eletrônicos e mais rodeado, né, dessa vida pulsante, nos traz mais essa lembrança, né? Que faz com que a gente se conecte mais com a gente. É por isso que a gente se sente tão bem, né? Se sente tão em paz, né? E tantas outras palavras ou sensações, né? Que a gente coloca esses invólucros de palavras para representar essa sensação, né? De conexão, de comunhão, enfim. E as pessoas falam, tá, Olivia, mas como assim que a gente não é máquina, não é relógio, mas a gente tem um ritmo, o universo também tem. Sim, temos, né? O universo tem esse pêndulo, né? O universo tem sim uma ordem, mas o universo também é caótico, né? E eu já vou chegar nesse ponto até lá. Mas antes disso, ainda dentro dessa ideia da nossa própria composição, que a antroposofia traz também, eu queria fazer um paralelo sobre as nossas relações, né? O Rudolf Steiner, que trouxe a antroposofia, desenvolveu, né, a antroposofia, ele fala dessa quadrimembração do ser humano a partir dos reinos em nós e traz também as relações, né? Então, por exemplo, vamos fazer um recorte, por exemplo, num ambiente de trabalho, né? O que seria um reino mineral no nosso ambiente de trabalho? O que seriam essas coisas mais fixas, né? Ou, digamos assim, as pedras, né? Ou a estrutura, né? Os ossos ou os dentes, né? De um ambiente de trabalho. Seriam as coisas físicas, né? As mesas, os computadores, todas as coisas mais materiais que você consegue pegar. Tudo aquilo que você consegue tocar, mover de um lado para o outro, né? São as estruturas. Tudo aquilo que é estrutural, né? Se você fosse fazer um paralelo com os sistemas, né? O reino vegetal ou os nossos próprios sistemas dentro de um ambiente laboral. Quais são os sistemas? O que se move ali? Seriam os próprios processos de trabalho, né? Se eu faço o meu trabalho bem feito, a outra pessoa consegue fazer o trabalho dela, né? Pense nos nossos órgãos. Se um órgão está funcionando bem, o outro consegue também funcionar muito bem. Mas se um órgão começa a dar problema ou tem algum entupimento, alguma coisa, o outro já começa a indicar, olha, aqui também está dando problema. Porque são sistemas, né? Então, dentro de um fluxo de trabalho também, se tem alguma pessoa ou alguma equipe que está passando por alguma dificuldade, isso vai sinalizar e vai afetar todo o sistema daquela área, né, daquela equipe ou até mesmo da própria empresa como um todo, dependendo do tamanho da empresa, enfim, da configuração que for. Então, os processos de trabalho são esse sistema vegetal, né, desse ambiente laboral. E se você for pensar nos ânimos, né, quais seriam, né, esse aspecto mais animal ou emocional das relações de trabalho? São os nossos vínculos com os nossos colegas, né? Como que a gente se relaciona com as pessoas com as quais a gente convive nesse ambiente, né? E aí existe uma gama de possibilidades, né? Desde relações muito boas e prósperas até relações muito conflituosas, relações muito competitivas, por exemplo, que é o que a gente vê que tem sido nutrido, né, nas últimas décadas, inclusive, né? E isso impacta bastante, muitas vezes atrapalha, inclusive, os próprios processos, né? Diretamente, né? Particularmente, né, eu dentro do meu trabalho, né, com as relações harmônicas, com as transformações de conflito, a parte de comunicação não violenta, de escuta, geralmente é nessa parte onde eu acesso bastante as pessoas, para que elas possam encontrar formas melhores de se relacionar, porque
As pessoas passam muitas vezes muito mais horas nos seus ambientes de trabalho, inclusive mais do que com as próprias famílias, né? E ter um equilíbrio, né, nessa parte das emoções, ela beneficia imensamente, né, para que tudo flua melhor e as pessoas se sintam bem. Porque se eu não me sinto bem, geralmente não dura, as pessoas começam a adoecer, a faltar ou saem, né, não conseguem desenvolver muito bem o seu trabalho ou o seu próprio potencial, né. Então, o desequilíbrio, ele acontece bastante, né, nessa camada, né, por conta dos conflitos relacionais que acontecem, né, nessa camada emocional, relacional, né, nesse reino animal dos ambientes laborais. E por fim, se a gente for pensar mais no sentido mais humano dessa identidade, né, o que seria num ambiente laboral, tem a ver bastante com a própria identidade da empresa, né? Ou, enfim, dessa instituição, qual seria a missão, né? Qual que é o propósito desse grupo, né? Que eles querem realizar no mundo. E isso também é bem complexo, porque muitas vezes aquilo que se tem como missão, que alguém foi lá e desenvolveu, escreveu uma frase muito bonita, nem sempre aquilo é cultivado. Ou isso nem sempre é sentido por parte das pessoas que estão ali vivendo todos os dias, ou isso não está internalizado, né? E isso também gera muitos conflitos, né? Mas ainda assim é algo muito importante, porque também, assim como pessoas, assim como nós, seres humanos, que de tempos em tempos, né, como eu brinquei ali no início, a gente passa por algumas crises de identidade muitas vezes, né, onde a gente precisa rever e reajustar as nossas rotas. Da mesma forma, os grupos, né, as empresas, as instituições também precisam rever, porque elas são feitas do quê? De pessoas. Lembrem, gente, que nós somos seres biológicos, né? E que nós compomos, né? Nós somos celulinhas, né? Então, cada pessoa é uma célula. Então, eu, Olivia, tudo aquilo que eu componho uma família, eu sou célula desse grupo familiar. Se eu componho outros grupos, eu sou uma célula que compõe esses outros grupos. Então, esses grupos são vivos, né? E são seres autônomos e pulsantes, que são compostos pelas pessoas que ali estão. Existem diferentes posições, diferentes hierarquias, diferentes possibilidades de decisão? Claro, sim, né? Mas todas as pessoas que estão ali estão compondo, porque todas estão ali pulsando com as suas energias, com todos os seus corpos, né? Com todos esses reinos que as habitam, elas estão ali, presentes, né? Compondo aquele ser biológico mais amplo, que é aquele grupo, que é aquela instituição, que é aquela empresa, né? Faz sentido isso pra vocês, gente? Isso que eu tô falando? Porque às vezes parece óbvio, ou às vezes não, né? E tendo isso em mente, que a gente começa a ter uma ideia, assim, de começar a associar também com esses ciclos, né? Porque nós vivemos muitas vezes nesse automático, né? Esse automático mecânico, rotineiro do nosso dia a dia, que infelizmente a gente tem tanta tarefa que mal tem tempo de respirar. E a gente só vai fazendo. Que a gente às vezes não para pra pensar ou pra se dar conta, né, das coisas. E os ciclos da natureza, eles estão aí. A gente vive eles, né? Porque nós somos elas, esses ciclos, né? Então, a gente tem vários ciclos, né? A gente tem, por exemplo, o dia e a noite. A gente tem, claro, né? A gente tem segundos, minutos, horas. E temos o dia e a noite, que são mais drásticos, assim, né? Temos o dia e a noite. Temos as semanas, os meses. E temos as estações do ano.
E depois eu quero fazer outras relações, mas, né, aos pouquinhos a gente vai fazendo, eu vou fazendo essas associações, aos poucos vai ficando um pouco mais claro. Mas se a gente for pensar, por exemplo, vamos pegar só o dia e a noite, né? Nós temos esses dois aspectos, né, do sol e da lua, o dia e a noite, né, essa claridade. Temos sol em Curitiba, delícia. Por enquanto tá quentinho, né? Vamos aproveitar, temos aqui esse sol. Luz, né? O sol, ele é fixo, né? Ele é o mesmo, ele sempre tá lá, né? A lua, ela muda. Ela tem um aspecto mutável, né? Que conforme passa as semanas, ela muda, né? Ela é mutável. Tem lá a sua fase nova, crescente, cheia e minguante. O sol não, ele é fixo. A lua é mutável. Então nós temos a claridade e a escuridão. Temos o fixo, temos o mutável, né? Então essa dualidade, ela que a gente encontra no dia e na noite, são símbolos que a gente encontra em vários aspectos da nossa vida, porque a dualidade, ela está em vários, em tudo que a gente vê, né? Em cima, embaixo, dentro, fora, quente, frio. A dualidade está em tudo na nossa vida, né? É quase como se fosse uma das leis dessa Matrix. Mas eu não vou aprofundar muito, isso pode ser, né, tema de uma outra conversa. Mas trazendo aqui, né, para os ciclos, né? O dia e a noite, ou o sol e a lua, eles são símbolos, né? Por exemplo, do masculino e do feminino. Tem o fixo e o mutável, a luz e as sombras, né? Mas também tem essa questão, né? Por ser fixo e imutável, tem essa questão da ordem e do caos, daquilo que é visível e daquilo que é um pouco mais escuro, né? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, né? Quando tá assim, aquela noite e começa os primeiros raios de sol. O que a gente sente, né? Quando tá nascendo o sol, pô, já tá começando um novo dia. Aquela aurora, né? Vem aquele respiro de um novo dia, né? Tá começando ali uma nova existência, né? Uma nova oportunidade. Até existem quantas frases, né? Inspiradoras nesse sentido. Poxa, um novo dia é uma nova oportunidade, né? De fazer diferente, enfim, né? Então, a gente sente essa energia de começo, né? Isso está em nós. Então, vem essa energia. E isso vai, né, disso novo vai crescendo, né? Vai crescendo essa energia. E chega num ápice do meio-dia, quando o sol está a pino. E essa energia está bombando. E depois começa a minguar, a decrescer. Essa energia começa a decrescer, 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 até a hora que o sol se põe. E então chega a noite e a gente descansa, né? Então isso já é um ciclo. É quase um ciclo lunar dentro do sol, né, digamos assim. Mas a gente consegue sentir essa energia, né? Isso também a gente encontra na nossa vida, mas antes de falar, assim, tentando associar isso até à própria natureza, né? Imagine que eu ainda tô tentando trazer um pouco do caos e da ordem e trazendo essa associação da vida com essa energia esse início, esse impulso até o ápice e depois o encerramento, né? Imagine que a gente é uma semente, né? Então imagine que existe uma semente que está lá dentro da terra. É um lugar escuro. É noite dentro da terra, né? A semente está lá quietinha. E existem ali condições propícias. E é muito caótico porque ela começa a fazer um processo de transformação. Não sei se vocês já viram, né? Uma semente em processo de transformação, ela explode, né? Quando ela começa a germinar. Então imagine que é um pouco, né? Qualquer pessoa que já passou por uma crise de identidade deve ter se sentido um pouquinho como uma semente explodindo, né? Não é muito agradável, é caótico, mas é uma transformação que precisa acontecer. E muitas vezes não tem escolha, porque as condições propícias estão ali e aquilo que está dentro não tem mais como segurar e ela se transforma, né? Então aquilo sai e ela começa a germinar. Essa semente começa a germinar
E chega uma hora que ela transpõe aquele oculto, aquele escurinho de dentro da Terra, quase como se fosse o quê? Quase como se fosse um útero, gente. E ela vai e sai, rompe essa Terra e encontra a luz, né? Aquela sementinha que estava ali, cresce, 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 e chega uma hora ela sai para a luz, sai da Terra, de dentro da Terra e encontra a luz. E cresce, né? De toda a informação que tinha ali dentro daquela sementinha, ela encontrou condições propícias e ela cresce, se desenvolve para aquilo que ela tem que ser, que estava dentro da semente, certo? É uma semente de girassol? É uma semente de maçã? É uma árvore centenária? Não sei. Estava dentro de semente. A semente sabe, né? E ela se desenvolve para aquilo que ela tem que ser. É uma árvore que dá frutos? É uma árvore que não dá frutos? É uma árvore que dura X anos, tantos anos? Enfim, não importa. E ela vai ter o seu ciclo, né? Que vai passar pelas estações do ano, né? Então, o caos e a ordem, esse processo de romper as barreiras daquilo que estava dentro de nós, que precisava sair para o mundo, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. E nós mesmos também somos isso, né? A gente tava lá num lugar bem quentinho, gostoso, e aí começou a não ser mais tão gostoso. O tal da zona de conforto que passa a ser um pouco desconfortável, e chega uma hora a gente precisa sair daquele útero onde, assim, a gente tinha, né, uma comidinha, tava tudo tão bom ali, quentinho, de boas, aquele escurinho, aconchegante, mas chega uma hora que você precisa sair. E é um processo desconfortável. Então, quantas vezes a gente precisa, depois desse parto, se autoparir durante a vida? Quantas crises a gente passa? E a gente precisa vivenciar isso, né? Se vai ser um parto rápido ou longo, aí vai do quanto que a gente consegue vivenciar esse processo, quanta ajuda a gente busca, né? Doulas, parteiras, enfim, hospitais, enfim, né? O que a gente, enquanto a gente está dentro de nós também para conseguir ter consciência e consciência da própria força para poder e consciência do próprio momento. Ok, eu tô nesse momento, então tem algo novo para surgir, eu preciso passar por esse processo, né? E no sentido da vida como um todo, né? Então, quando você é criança, você tá ali naquela manhã, com o sol nascendo, com muita energia, né? Tá ali bombando. Chegou perto do meio-dia, você tá lá na sua juventude, realizando, concretizando, conquistando as coisas. Aí depois você já começa ali no início da tarde, você já tem uma madurez, mas já começa a sentir, né, que existe um pôr do sol à vista. E depois você começa a vivenciar esse pôr do sol. E até o momento em que realmente a noite chega, né? E para todos nós esse momento da morte vai chegar, né? E aí existem muitas, infinitas possibilidades de explicação sobre a noite. E se a gente vai nascer de novo ou não. E aí eu não vou entrar nesse aspecto hoje, né? E cada um pode escolher sobre o que quer pesquisar, acreditar, enfim. Mas nós vivemos isso, né? Nós temos isso, né? Então, se a gente consegue olhar tanto para o dia quanto, por exemplo, para as próprias estações do ano, nós também verificamos o mesmo processo, né? Nós temos ali esse inverno, que é onde tudo está parado, né? Onde as folhas, as árvores estão nuas, né? E aí começa essa energia da primavera, onde tudo vem, né? Tudo nasce, ou renasce, enfim, e fica bonito, florido, tá lá, né? Com toda aquela energia, aquele vigor, aquele frescor. No verão, está no seu ápice, né? Tudo está brilhoso. Depois chega o outono, onde a gente é convidado ao quê? A se despir,
é o nosso momento de minguar, a escolher o que a gente quer, o que a gente não quer, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? É um momento de crise também. Para depois que o inverno chega e a gente vai hibernar, é o espaço do vazio, onde a gente já se desfez, já deixou cair as folhas que não fazem mais sentido, e nesse espaço do vazio a gente vai gestar o novo, que vai nascer na primavera. Né? Então, gente, o que eu trago aqui para vocês tem esse convite para a gente olhar esses ciclos na nossa vida como um todo, seja na sua idade, enfim, olhar num sentido mais amplo, mas que a gente possa entender que isso também está presente nos projetos em que você está envolvido, nas coisas que você quer realizar, nas nossas famílias, né? Também as nossas famílias, como eles são organismos vivos, também passam por diferentes fases, né? As nossas amizades, os nossos relacionamentos amorosos, né? Então tem muitas coisas, tem coisas que podem se renovar, tem coisas que morrem dentro de nós e que precisam abrir espaço para outras coisas mais novas, outras coisas que vão chegar ainda. E tudo isso vai depender de nós, de como que a gente olha para isso. Mas o mais importante é entender que esses fluxos fazem parte da vida, né? Algumas pessoas queridas que estão aqui, outras que eu sei que também acompanham o meu trabalho já há algum tempo, sabem que eu tenho me dedicado a entender e mudar um pouco o nosso olhar em relação aos conflitos da vida, né? Até por isso que eu estou buscando cultivar essas relações harmônicas, entendendo que existe um equilíbrio dinâmico. Ele não é fixo, né? Não é do que a gente sempre vai ficar uma pessoa equilibrada, não. Isso não existe, né? A vida, ela é esse caos e ordem constantemente. A vida é conflituosa, não existe vida sem conflito, né? Mais pra frente eu também posso falar um pouco mais sobre isso. Então, eu entendendo esses fluxos e sabendo que isso faz parte, não só eu consigo fazer as pazes com os conflitos, mas eu consigo ter condições de identificar esses fluxos e aproveitar as energias que esses fluxos me proporcionam, né? Esses fluxos, eles estão ali disponíveis, energias disponíveis o tempo inteiro. Então, eu posso ao mesmo tempo olhar para o mundo exterior e eu posso pensar o momento do dia em que eu tô, eu posso pensar qual é a lua que eu estou, qual é o momento do ano em que estamos. Eu posso me sincronizar com o que está acontecendo na natureza, né, ao meu redor, digamos assim, né, fazendo essa brincadeira, e ver o que isso está acontecendo dentro de mim, porque eu sou essa natureza, né? Então eu sei, por exemplo, que eu tô com uma energia bem forte porque já é quase meio-dia. Eu sei que eu estou no outono e que tem coisas dentro de mim que estão indo embora. E que talvez eu esteja sentindo um pouco de luto, um pouco de angústia, que talvez eu não entenda muito bem o porquê. Então, se eu parar e pensar o que é que tá indo embora, o que eu tô apegada, né? E por que isso talvez seja um pouco difícil, se eu tenho consciência disso, fica um pouco mais fácil, né? Eu sei também que nós estamos numa lua crescente. Então, talvez as minhas emoções, que tem mais a ver com a lua, o que está crescendo dentro de mim? Como que eu posso colocar isso a favor, né? Como que eu posso fortalecer essas emoções dentro de mim nesse momento, né? Então, existem muitas formas que eu posso utilizar dessas forças para colocar isso também a meu favor. Por quê? Porque eu me torno consciente delas, né? E ao mesmo tempo, entendendo que eu posso olhar para os meus relacionamentos, para os meus projetos e ver dentro desses fluxos de vida, dos ciclos da vida, onde que eles estão? Como que eu posso conduzir melhor? E o que eu quero, né? Para daí fazer novas escolhas, né?
Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, gente, que eu já falei bastante. Isso faz sentido? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Como tá sendo pra vocês aqui essa conversa? Essa manhã de domingo? A minha ideia é aproveitar esse horário das 11 horas do domingo para fazer essas conversas. Semana que vem, no domingo, vai ser meu aniversário, mas a minha ideia é fazer uma conversa, provavelmente sobre um propósito individual, aproveitar, né, falar um pouquinho sobre isso e aos poucos criar esse ritmo. A Lê tá falando aqui, tudo faz sentido no ambiente de trabalho se não está bom a produtividade baixa. Por isso que o ideal é trabalhar com amor e com alegria. Sim, Lê. E pra gente conseguir isso, existem alguns aspectos, né? Pra eu poder saber, né, como que é pra mim esse trabalho, né? De amar, né, o que eu estou fazendo e o meu ambiente também, né? Para que seja produtivo, eu preciso estar me sentindo bem, né? E isso é muito importante, porque às vezes eu vejo muito isso, assim, até por conta da nossa educação, né? Existe uma questão da cobrança, meu Deus, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. E muitas vezes a gente acaba não olhando para a causa, né, das coisas. E indo por uma abordagem um pouco mais amorosa, como você trouxe, né? Amor e alegria. Como que eu faço, né, para melhorar a conexão, para ter mais amor e alegria? E não a via da cobrança e do peso, da culpa, né? Que daí não adianta, não flui, né? Acaba indo por uma outra via, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante, né? E você me fez lembrar agora eu acho que talvez vocês já tenham visto na internet, volta e meia roda, né? Alguns experimentos que são um pouco mais elaborados e outros que são feitos um pouco mais até como brincadeira, assim, sabe? Tem um que é de uma criança que ele tem duas maçãs. Uma maçã ele cuida e a outra maçã ele xinga. Xinga a maçã. E depois de um tempo eles cortam a maçã no meio. E uma maçã tá lindona e a outra tá toda estragada por dentro. No mesmo período, as mesmas maçãs, né? Então, a gente vê como que uma postura amorosa, compreensiva, acolhedora é nutridora, né? E como que uma postura de cobrança, né? Uma postura mais ríspida, né? Essa... que bom ter você aqui, amiga. É uma postura de mais hostil, né? Isso vai estragando por dentro, né? Tem um senhor japonês que eu esqueci agora o nome dele, que eu deveria saber, mas eu não sou muito boa com nomes, que ele tem um estudo muito sério em relação à água, né? E o quanto que as nossas palavras influenciam as moléculas da água. E ele fotografa, né? Como que fica as moléculas da água depois de receberem palavras, influência de palavras, né? E assim, é absurdo, né? O quanto ficam maravilhosas as moléculas da água, o quanto elas se alteram, né? Por exemplo, palavras como amor, alegria, e como elas ficam completamente distorcidas e com um aspecto muito, assim, ruim, com palavras como a raiva, o medo, enfim, ou xingamentos, né? Quando eu trago essa informação, gente, é só pra gente saber como que isso nos impacta, porque
nós somos compostos de água e muitas coisas vivas são compostas de água. Porque a água, né, segundo alguns conhecimentos, ela é o correspondente emocional, é o correspondente físico das nossas emoções, né? Então, isso é uma informação. Isso não quer dizer que a gente tenha que se reprimir. Isso não significa que nós temos emoções boas e emoções ruins, tem coisas que a gente não deve sentir. Nós sentimos, isso faz parte de nós, né? O lance é como que a gente faz para lidar com o que a gente sente. E isso faz parte também, né, de entender, de acolher esses processos conflituosos, né? Quando eu busco, né, desenvolver esse trabalho de relações harmônicas, é entender que a harmonia tem a ver com esse equilíbrio dinâmico, acolhendo tudo isso. A gente não pode reprimir ou dizer, isso pode, isso não pode. Porque isso é separação. Lembram lá do início, gente, da nossa live de hoje? Quando eu falava sobre a separação, sobre sermos máquinas? Então, não adianta a gente querer separar as coisas, reprimir as coisas, dizendo que isso pode, isso não pode, isso tá certo, isso tá errado. Vai adiantar dizer que eu não posso sentir raiva ou que isso tá errado? Eu continuo sentindo porque eu sou um ser. Eu sou um ser humano com ânimo. E faz parte de mim isso. Agora eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso entender o porquê que eu sinto isso, né? E que isso pode ser ao meu favor. Ao meu favor e ao favor das pessoas que estão ao meu redor. Porque, por exemplo, a raiva existe um componente de ação muito forte, né? Muitas vezes algo que pode me trazer conquista de alimento, proteção, enfim, muitas coisas, né? Pode me indicar coisas que são importantes para mim. A comunicação não violenta traz muito isso, né? Como que as nossas emoções indicam coisas que a gente precisa e como que eu posso investigar, né? Então, nos olharmos como um ser que é um ser integral, né? Porque isso é um ponto bem interessante de trazer, né? Eu ainda sou mestranda num programa de transformação de conflitos e estudos de paz, numa universidade na Áustria, e o professor Wolfgang, ele traz acho que é no primeiro livro dele, quando ele fala sobre as pazes energéticas, que é entendendo a paz a partir da harmonia, é um dos motivos porque eu também escolhi esse nome, relações harmônicas. Ele traz um exemplo muito interessante, né? Quando você olha para a natureza, não existe nenhum julgamento da natureza sobre ela mesma, né? Essa questão do julgamento tem muito a ver com nós, né? Nós seres humanos, nós temos esse processo nosso mental bastante julgador, né? Então, por exemplo, as coisas elas são, a natureza é. E lembra, gente, nós somos natureza, lembra? Né? Que nós estamos falando sobre isso hoje, né? Então vamos pensar, por exemplo, tá? Vamos pensar, por exemplo, num vulcão. O que é um vulcão? Porque a natureza né? O mar é o mar, o campo é o campo, a floresta é a floresta. As coisas são, cada um é o que é, né? Cada ser é o que é. Cada um tem a sua natureza. O vulcão é o vulcão. Você não pode querer que o vulcão seja a floresta. O vulcão, ele é um vulcão. Inclusive, teve um vulcão que, acho que essa noite, né, entrou em erupção, acho que no Congo, bem intenso. O vulcão é um vulcão. Ele tá lá conectado com o centro da Terra e conforme existem as movimentações, ele pega tudo aquilo que tá lá dentro, bem escondidinho e traz pra fora. De várias formas, dependendo do vulcão. Por tanto tempo, dependendo do vulcão. E ele começa a derramar a lava quente sobre a sua encosta. Nessa encosta podem ter muitas coisas. Tem vegetação, podem ter animais, etc, né? Se tem humanos
e hoje a gente tem condições de evacuar as pessoas e tudo mais, né? E ele começa a derramar lava, porque é o que o vulcão faz. E aquela vegetação que tá ali, ela não tem como sair daí, aquela vegetação tá lá. Isso é a minha leitura em relação ao que eu li, tá, gente? Deixa eu só fazer esse parênteses pra depois não ter problema, né? Isso é a minha interpretação do que eu li, tá? Então a vegetação, a lava tá caindo ali em cima. E aquela vegetação vai morrer, porque aquela lava tá passando ali. E vai se depositar, e vai queimar aquilo que está lá. E depois aquilo vai virar cinzas. E vai esfriar, vai virar cinzas. E depois aquelas cinzas vão virar adubo. E daquela terra adubada vão gerar novas vegetações. E aí eu pergunto, gente, esse vulcão ele é feio? Ele é ruim? Ele é mau porque ele matou a vegetação que estava ali na encosta? Será que a vegetação que morreu estava ressentida? Meu Deus, ele vai matar a gente? Eu tô sendo irônica, tá? Eu tô sendo bem irônica aqui. Porque a gente não pode comparar isso com um ser humano quando um mata o outro, enfim. Não é nesse lugar que eu quero ir. Mas eu tô trazendo essa reflexão por quê? Porque a gente não pode esperar que o vulcão não faça isso, porque ele é um vulcão. Essa é a natureza do vulcão. Você falou assim, tá, Olivia, mas tá falando o quê? Que uma pessoa vulcão pode matar alguém? Não, não é isso. Mas nós, humanos, temos dentro de nós, todos nós temos emoções. Algumas pessoas têm algumas estratégias diferentes de outras. Mas nós não podemos negar que todos nós temos essas emoções dentro de nós. Porque nós somos seres humanos com essas emoções. Mas fazemos de formas diferentes. E aí sim, a gente pode mudar. A gente pode mudar as nossas atitudes. A gente não pode mudar a nossa natureza, mas a gente precisa olhar para onde a gente nasceu, quais foram os nossos aprendizados, quais foram os nossos exemplos, né? A gente não pode ignorar o fato de que nós somos seres humanos com emoções e que elas nos compõem. A gente não pode querer que uma criança pequena não sinta raiva, dizer que isso é feio, que ela não possa chorar, que ela tem que engolir o choro, porque isso faz parte da nossa natureza. É isso que eu quero dizer. E eu espero que tenha ficado claro. Mas ainda vai ter muita oportunidade para conversar, porque eu também sei, né, que assim como tudo, né, nesse vasto universo de naturezas, né, assim como cada um tem a sua natureza, existem muitas formas de se ver, né? Assim como eu tenho muitas formas de me expressar, qualquer pessoa que me veja e me escute também vai sempre absorver um pouquinho de Olivia a partir da sua própria realidade e a partir da sua própria natureza. E aí a gente vai aprendendo a se compor, né, aos pouquinhos. Isso é uma coisa muito importante também, né? Porque a natureza, ela traz em si também esse aspecto de composição, né? O tempo todo existe essa troca, né? A natureza, ela nos mostra o tempo inteiro essa interdependência. Na natureza não existe nenhuma codependência e nenhuma independência. Não existe nada sozinho na natureza, você não vê nada à parte, separado, né? Isso não tem. Não, nada existe sozinho, né? Tudo está conectado, como num grande sistema, como a gente vinha falando no início, né? Tudo é um grande sistema. E aos poucos a gente começa a entender isso, né? Até nas nossas próprias cidades. Imagine, gente, que se eu sou uma celulinha que compõe os grupos onde eu estou, imagine uma cidade. O que não é o corpo biológico de uma cidade? Que tem os seus próprios fluxos,
que tem o seu próprio sistema, né? Pensa o que não é o sistema circulatório de uma cidade, gente. Por exemplo, se você for ver, quem já não viu umas fotos, por exemplo, do trânsito e não pensou, nossa, isso aqui parecem veias, né? Assim como você olha, por exemplo, fotos de rios, né, no mundo e fala, nossa, isso aqui não parecem veias? Então, nós temos todos esses padrões porque somos biológicos em natureza, né? Então, a própria cidade também tem esse pulso, né? E ainda assim, nós, a partir dessa educação e desse pensamento de separação, de falta de conexão, a gente ainda acha que somos independentes, a gente ainda acha que existe alguma coisa fora. Tanto que a gente fala, vou jogar isso fora. O fora não existe. Não tem. A gente não se responsabiliza pelas coisas, mas isso não significa que o fora exista, né? Porque aquilo que eu jogo fora, outra pessoa vai pegar, que vai passar para um outro lugar, que vai para outro lugar, que vai para, sei lá, a gente for pensar no lixo, né? Vai chegar no lixão. Então vai para algum lugar. E aquilo lá vai afetar um ambiente, que pode afetar a água, que vai me afetar também, que vai afetar outras pessoas. Então, assim, são sistemas. Não tem fora, né? Inclusive, várias pessoas que buscam, né, viver de uma forma um pouco mais diferente, né, até um pouco alternativa, ou que buscam algum desenvolvimento espiritual, etc. E tem uma fala, né, que eu escuto muito, né, nesses ambientes, que fala assim, porque eu vou ficar fora do sistema, porque eu quero, né, criar uma alternativa, ou não quero pertencer a isso não faz sentido pra mim. E não tem como estar fora do sistema, porque nós fazemos parte. E isso é muito importante, porque só fazendo parte é que a gente consegue mudar qualquer coisa, né? Se ausentando, a gente não consegue alterar nada, né? Mesma coisa, qualquer coisa que eu queira mudar na minha vida, eu preciso estar muito presente em mim, muito consciente daquilo que está acontecendo na minha vida. Porque eu tenho o poder de mudar, não é outra pessoa. A gente tá trocando o tempo inteiro porque somos interdependentes. Mas se alguém tem o poder de mudar alguma coisa, essa pessoa sou eu, né? Bom, gente, estamos chegando aqui nos últimos minutinhos. Essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no meu perfil. E fiquem à vontade para compartilhar com as pessoas que vocês quiserem. Como eu comentei, no domingo que vem é meu aniversário, mas mesmo assim, às 11 horas eu quero também compartilhar um próximo tema, que eu vou falar um pouquinho sobre a nossa conexão interna, né, um consigo mesmo, em relação ao nosso propósito e tudo mais. Eu vou fazer uma chamada sobre isso, então em breve vocês vão ter notícias. No outro domingo eu não vou poder fazer a live, mas logo em seguida eu já retomo e tomara que isso seja um ritmo bacana e que vocês curtam comigo esses domingos de manhã. Tá bem? Seguimos e qualquer coisa, lembrem-se que eu estou à disposição, as mentorias estão abertas e logo mais também outras atividades, grupos, também eu vou divulgar para vocês. Tá certo? Tenham todos um lindo domingo e uma ótima semana. Até breve.